Abramos, pois, as nossas Bíblias, Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10. A leitura é um tanto longa, portanto vamos ler 7 versículos. São Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, nós vamos até o 52. Marcos capítulo 10, do 46 ao 52, diz assim: Depois foram para Jericó. Foram para onde? Jericó. Vou ler de novo. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. Para onde foram? Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, 49, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Isso aqui é muito sério. Tanto é que vamos ler de novo, 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Disseram o que, gente? Meu Deus, disseram o que, gente? Só as mulheres disseram o quê? Agora observe, ponto e vírgula. Continuaram dizendo, em outras palavras: levanta-te. Disseram o quê? Me ajuda, gente. Disseram o quê? Que ele te chama. E ele digo, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Último versículo. E Jesus lhe disse: vai. O que é que Jesus disse? Vai. Observe que há uma vírgula aí. O que é que Jesus disse? Vai. Gente, o que é que Jesus disse? Vai. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia
a Jesus estrada fora. Nos originais, aonde a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz assim: e disse-lhe, ou seja, e Jesus lhe disse: vai. Não é vem, é vai. A tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus pelo caminho. Pode tirar, querido. Obrigado. Gente, nós vamos falar algo da parte de Deus. Eu vou ministrar aquilo que eu julgo ser palavra de Deus no meu coração. Antes, porém, eu preciso fazer uma pergunta. Quantos querem? Quantos carecem? Quantos necessitam? Não, eu não necessito. Eu não careço. Eu não quero. Não quero, não careço, não necessito. Mas é só para quem carece, quem necessita e quer. Quantos querem? Quantos carecem? Quantos necessitam ouvir a voz do Senhor nesta manhã? Levante a mão e glorifique a Ele. Então, a mensagem que vos trago é para quem carece, para quem necessita. Então, gente, água só se dá a quem tem sede. Água só se dá a quem tem sede. O texto que ora acabamos de ler é muito conhecido. Muito conhecido mesmo. Antes, porém, eu não tenho dúvidas que Deus quer e vai falar conosco nesta manhã através desta palavra. Observe que o texto diz assim, começa assim, que Jesus entrou em Jericó. Lembras tu que eu te pedi para você repetir a palavra Jericó logo no início da leitura? Então, é óbvio que deve haver um porquê. O porquê, digo, pedi para você repetir a palavra Jericó. Lógico, tem que haver um porquê. Caso contrário, que loucura é essa? Pedir para repetir simplesmente por pedir. Jesus entrou em Jericó. Aonde Jesus entrou? Jericó. Eu só acredito, amado pastor Tiago, que Jesus entrou em Jericó porque está na Bíblia. Vou repetir. Eu só acredito, como é o nome do senhor, meu amado? Marcelo. Meu amado Marcelo, eu só acredito que Jesus entrou em Jericó porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu não discuto. Tem coisas que eu fico assim, mas está na Bíblia, aí eu não discuto, porque a Bíblia é Bíblia. Crendo ou não, a Bíblia é Bíblia. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Eu prego. E lhe digo mais, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu pregava. Como? Não sei, só sei que está escrito, acabou. Porque Bíblia é Bíblia. Agora, por que você está dizendo que só acredita que Jesus entrou em Jericó? Porque está escrito. Porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. Nenhum profeta entrar em Jericó. Quem conhece a história de Jericó sabe que todo Israel cresceu, mas Jericó ficou ali. Jericó, por exemplo, isso aqui, ó, Jericó, no meio do país. Então Israel vai crescendo, mas Jericó está aqui no meio. E ninguém entra em Jericó. Mas por quê? Lembras tu
quando Israel saiu do Egito, e Deus teve que derrubar as muralhas de Jericó. A gente até conhece a história, e tem hinos, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Ou seja, quando Jericó foi destruído, Josué amaldiçoou Jericó. E a maldição foi assim: maldito seja quem se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Jericó não pode ser reedificada, disse Josué. Josué, o segundo presidente da nação. O primeiro foi Moisés. A gente chama líder, porque nessa época não existia nem a palavra presidente. Era a época em que havia reis, o líder. Então Moisés, o primeiro presidente do país. O segundo, Josué. Então o Josué, substituto de Moisés, ele disse: maldito seja quem se levantar e reedificar esta cidade, a cidade de Jericó. E ele disse mais: a maldição será assim: vai morrer o primogênito, e quando inaugurar a cidade, vai morrer o último filho, o caçula. E se desobedecerem a minhas palavras, toda a cidade oriunda desta família será uma cidade amaldiçoada. Vai reedificar, mas vai continuar sendo uma cidade amaldiçoada. Põe aí, querido, por favor, no livro de Josué, capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 26. Tem como? Alguém pode ler aí, é mais rápido, porque senão a gente vai perder tempo. Ninguém pode ler? Jesus, ai, não dá, gente. Josué, gente, é o 6º livro da Bíblia, depois do Pentateuco. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, por caridade. Mesmo que você não vai ler, mas pelo menos acompanha. Ou então anota. Pronto, está lá. Está lá. Josué capítulo 6, versículo 26. Está aqui. Podemos ler? Podemos ler? Tira o fundo. Podemos ler? 1, 2, 3? 1, 2, 3? Outra vez, 1, 2, 3. Tira aí, meu amado. Isso aí nos originais não existe. Josué disse para o povo: não tem isso. Naquele tempo, Josué esconjurou a cidade. É isso que diz os originais. Tira essa tradução aí, meu amado, por caridade. Leia, meu pastor. E naquele tempo Josué esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Vamos ler de novo, gente. Só escuta. E naquele tempo Josué o esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Maldito diante do Senhor, e não o povo. Josué fez o povo esconjurar, não tem isso nos originais. Josué proferiu: maldito seja diante do Senhor, portadores de maldição, quem se levantar e reedificar esta cidade, a cidade de Jericó. Aí olha só a maldição. Lê tudo de novo, meu pastor. Olha só a maldição. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor que seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Ou seja, obrigado, meu pastor, a maldição é essa. Resumindo, a cidade tornou-se amaldiçoada. Josué, tira aí, meu querido, por caridade.
Tira vaso. Valeu, obrigado. Escuta isso. Por que eu pedi para tirar? Porque, um exemplo, eu estou ministrando aqui e você lendo. Aí você não tem como ler e ouvir ao mesmo tempo. Mulher, tudo bem. Mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. Agora, nós homens... Não, mas mas nós homens somos assim. É para ler, é só para ler. Para escutar e ler, não vai. Tanto é que está aqui, mulher está no telefone aqui, ó, e está fazendo. Agora, se alguém está no telefone e você quer falar com ele, fala, dá licença, deixa eu terminar aqui, tá? É diferente. Então não é a demonstração, não, é só a título de querer que você preste atenção à revelação. Olha o arrudeio que eu estou fazendo para explicar que eu só acredito que Jesus entrou em Jericó porque está escrito. Era uma cidade amaldiçoada. Por isso que eu pedi para pôr o texto, para que você diga, a Bíblia falou, mas tem isso na Bíblia mesmo? É diferente, tá? A gente lendo é completamente diferente de simplesmente escutar. Então Jericó é amaldiçoada. Israel começou a crescer, e ali estão os destroços de Jericó. Israel vai crescendo assustadoramente, e os destroços de Jericó estão ali. O 8º rei de Israel, escuta isso, o 8º rei de Israel, quando eu digo Israel, não confunda Judá. Judá é 2 tribos, que é chamado de reino sul. Israel, reino norte, 10 tribos, porque somente 3 reis reinaram sobre 12 tribos: Saul, Davi e Salomão. Na morte de Salomão, o filho de Salomão assumiu. Só que Deus dividiu em reino norte e reino sul. 2 tribos ficou sendo chamado de reino sul. 10 tribos, reino norte, dividido politicamente. A casa de Davi continuou reinando sobre reino sul, capital Jerusalém. Reino norte, Deus suscitou outro rei, capital Samaria ou Samaria. O 8º rei de Israel, do reino norte, 500 anos depois, escuta isso, gente, 500 anos depois que Josué amaldiçoa. Alguém me ouve? Alguém está me ouvindo, gente? 500 anos depois que Josué profere estas palavras, 500 anos depois que Josué amaldiçoa Jericó, Josué já está morto. Israel, já houve divisão política, reino norte e reino sul, tem 2 reis. A casa de Davi está reinando no reino, no chamado reino sul. A casa de Acabe, você vai entender porque eu estou dizendo isso, está reinando no reino norte. O 8º rei do reino norte, Acabe. Acabe se levantou, escuta isso, 500 anos depois, pastor Tiago, 500 anos depois que Josué amaldiçoou Jericó, 500 anos depois, Acabe vai e reedifica Jericó. Um tal de Iel, por ordem de Acabe, o bobo foi e reedificou Jericó. O senhor tem como ler, meu pastor? Não coloca ali não, tá, meu amado? O senhor tem como ler? Por caridade, meu pastor.
Só a título, nós não vamos colocar no telão não, tá? Só a título de ganharmos tempo. Hã? Não, querido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 24. Se eu fosse você, abriria a sua Bíblia e aí você lê, tá bom? É uma forma de integração. É uma forma de você participar do culto, tá bom? É bom, porque assistir culto é uma coisa, participar do culto é outra coisa. Assistir culto é diferente de cultuar. Cultuar é participar do culto. Assistir culto é simplesmente assistir. E nós não viemos para assistir, viemos para cultuar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Alguém pode ler, por favor? Em seus dias, El, o belenita, edificou a Jericó. Só mais uma vez. Escuta isso, gente. Vamos lá. Em seus dias, El, o belenita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Seguibe, seu dízimo, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Obrigado. Escute isso, gente. 500 anos depois, isso aqui é muito sério. 500 anos depois, El se levanta e reedifica Jericó. E Jeremias, que segundo historiador foi Jeremias quem escreveu o livro dos Reis, faz questão de fazer alusão no nome de Josué. Observe que a pastora acabou de ler e ela disse: para se cumprir o que dissera Josué, filho de Num. Ou seja, fazia 500 anos que Josué tinha morrido. Isso aqui é muito sério que eu vou te falar. Fazia 500 anos que Josué tinha morrido. Só que o Deus de Josué estava vivo. Alguém me ouve? Levante a mão e glorifique o Senhor. Vou perguntar pela última vez, lhe prometo. Alguém que ouviu o que Deus tem para falar com você, levante a mão e glorifique a Ele. Eu estou na introdução do texto, estou querendo entrar no corpo do sermão, mas não estou conseguindo achar o caminho. Estou lhe sendo muito sincero. Essa história eu já conheço. Tanto conheço que eu estou tentando passar para você. Mas desculpa se eu vou pegar pesado. Água só se dá a quem tem sede. Não tem coisa pior para um pregador querer abençoar uma pessoa e a pessoa não está nem aí, não presta atenção. Eu queria tanto que você entendesse que esta manhã Deus reservou para mim e para você. Acho que quase ninguém entendeu. Eu queria tanto que você entendesse que esta manhã Deus reservou para mim e para você. Eu fiz esse arrodeio todo só para te dizer isso. Esta manhã Deus tem milagre para a sua vida. Mas água só se dá a quem tem sede. Diga comigo: eu terei tudo de Deus.
Não, desse jeito não vai ter nada. Fala com graça, eu terei tudo de Deus. Agora vai valer, eu terei tudo de Deus. Quando Deus tiver tudo de mim. Entendeu? Chegai-vos a mim, está escrito. E eu me achegarei a vós. Pois bem, concluindo, eu só acredito que Jesus entrou em Jericó. Eu ainda estou aí nessa palavra ainda. Só porque está escrito. Se não tivesse escrito, eu não acreditaria. Por quê, pastor? Porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. E nenhum profeta entrava em Jericó. Porque sempre houve respeito um para com o outro. Profeta amaldiçoou, o outro entendia que reino unido não entra em contradição. Pois bem, 500 anos depois, nós lemos que Hiel se levanta e reedifica Jericó. Quem são os habitantes de Jericó? Membros da família de Hiel. Hiel é judeu. Perdão, Hiel é hebreu. Hiel é descendente de Abraão. E todos que moram em Jericó são filhos de Abraão, oriundo de Hiel. Mas a cidade continua sendo amaldiçoada. Não era permitido quem era de uma cidade amaldiçoada entrar em Jerusalém. Ninguém de Jericó entrava em Jerusalém. Ninguém. Jericó foi reedificada? Foi. Mas todos os habitantes de Jericó são amaldiçoados. Porque Josué dissera que estavam debaixo de maldição. Aí você encontra o texto dizendo que Jesus entrou em Jericó. Por que falar a palavra Jericó? Para eu e você estudarmos. Quem conhece a palavra, opa, Jesus entrou em Jericó. Mas se Jericó era amaldiçoada, como é que Jesus entrou em Jericó? Entrou, sim. Só que se Abílio dissesse está amaldiçoado, estava mesmo. Mesmo sem Deus mandar. Por isso que o que a igreja ligar na terra está ligado nos céus. Pelo menos é o que está escrito. É lógico que Deus não vai delegar esse poder a moleques. Vai delegar poder à igreja. É lógico que se o profeta disser está amaldiçoado mesmo. Mesmo sem Deus mandar. E é lógico que Deus não vai delegar um poder desse a moleques. Por isso que está escrito: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Mas é se estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverdes em vós. Daí o porquê tanta gente faz campanha, e alguns pegam envelope, e uns recebem, os outros não. Por que não? Porque está em Cristo, mas as palavras dele não estão na pessoa. Para se cumprir, é se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Isso aqui é muito sério. A Bíblia pode amaldiçoar? Sim. Mas a maldição pode ser quebrada? Sim. Segundo a Bíblia, só se um profeta maior chegar e quebrar a maldição. Jericó podia ter a maldição quebrada? Sim. Mas só se um profeta maior. E o que é que seria maior? Mais intimidade com Deus. Mais próximo de Deus. Ah, mas para Deus todo mundo é igual. Opa, todo mundo é igual? Não. Não.
Salvo, tudo bem. Agora, intimidade com ele? Moral com ele? Isso aí depende da aproximação da pessoa. Não depende de Deus. Depende da pessoa. Ou seja, a maldição podia ser quebrada? Sim. Se um profeta maior, é isso, gente. Se um profeta maior chegasse e dissesse: eu quebro a maldição. Escuta isso. Alguém amaldiçoado não podia se aproximar de um homem santo. Se ele se aproximasse ou tocasse no homem santo, era apedrejado, sentença de morte, segundo a lei de Moisés, apedrejamento, a não ser que ele fosse chamado. Se ele, o homem santo, dissesse: venha, a maldição estava quebrada. Se chamou, não tem mais maldição. Vai vendo. Quando Jesus entra em Jericó, isso aqui é muito sério. Ele entra só com os discípulos. Só Jesus e os discípulos. É que a gente lê, mas a gente tem mania de esquecer. Marcos capítulo 10, só recapitulando a leitura, versículo 46. Depois foram para Jericó, ponto. 10:46. E saindo ele digo, Jesus, de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. A multidão só aparece saindo de Jericó. Na hora que ele entra, ele não entra com a multidão. Só entrou ele e os discípulos. Mas quando sai com a multidão. Por quê? Quem é maior? Josué ou Jesus? Josué amaldiçoou, mas a maldição só seria quebrada se chegasse um maior. E para ser quebrada a maldição, bastava chamar. Chamou, não tem mais maldição. E nenhum deles entraram em Jerusalém, porque não era permitido. Observe que a leitura, nós encerramos no último versículo dessa história, que é o versículo 52. Dá uma olhada no capítulo 11 e vê para onde Jesus foi, quando ele sai de Jericó. Ele vai, nós não vamos ler o texto, não vamos ler, tá? Ele vai para Jerusalém. Mas a multidão saiu com ele de Jericó. Ele sai de Jericó e vai para onde? Me ajuda, ele vai para onde? E essa multidão foi com ele para onde? Foi com ele para Jerusalém, gente. Foi com ele para onde? Só que antes não podiam entrar. E para a maldição ser quebrada, bastava ele chamar. O que é que ele foi fazer em Jericó? Quebrar maldição, chamar. Ele chegou assim e fez: eu sou o Messias. Eu sou maior que Josué. Eu vim aqui em Jericó. Você, como é teu nome? Fulano, vem. Você, vem. Tu também, vem. Vem. E ele vai saindo de Jericó. Pastor, não entendi nada, que tu é ruim para pegar a revelação. Aquele que quebra a maldição está passando por aqui hoje. Quando ele vai saindo de Jericó, Bartimeu, o cego, está sentado à beira do caminho. Só que a história da capa aparece aí. Aquela capa era um passe livre. Ele não está dentro de Jericó, ele está no entroncamento do país, da cidade. Quem já foi a Jericó, se você der um Google aí, né, depois, agora não,
Você dá um Google, põe lá, Jericó, Israel. Vai aparecer. Você vai tomar um susto. E quem me acompanha pela internet sabe que todo ano, já há alguns anos, né, eu tenho a cultura de romper o ano em Israel, no Muro das Lamentações. Tá? Ainda que lá não tem nada a ver com virada de ano, que o calendário de Israel não tem nada a ver com o nosso. Né? 1º de janeiro para lá também tem, mas não tem a virada de ano, porque o ano não começa em janeiro para eles. Então, por que você está dizendo isso? Eu já fui a Jericó algumas vezes. Jericó até hoje. Até hoje. Lê a Bíblia depois, só me escuta, por favor. Alguém me ouve? Quase ninguém. Alguém me ouve? Escuta isso. Jericó até hoje é amaldiçoada. Eu nunca tomei um copo de água em Jericó. É fétida. Jericó é podre. Nenhum judeu, nenhum entra em Jericó. Nenhum. E aqueles habitantes de lá são judeus árabes. São filhos de Abraão. Mas lembra da tentação? Jesus foi levado ao monte para ser tentado pelo diabo em Jericó. O diabo, Jesus é que foi levado pelo Espírito, mas o diabo já estava lá. Em outras palavras, Jericó é amaldiçoada mesmo. É fétida, é podre. É normal você encontrar camelo morto ali na esquina. É normal. É podre. É fétida. Se você um dia for a Israel, e quem já foi sabe que eu profiro com segurança, o guia é judeu, ele fica na entrada da cidade e você entra sozinho. Ele não entra. Lá é território muçulmano. Pastor, não estou entendendo. Jesus vai saindo de Jericó com uma grande multidão que ele quebrou maldição. Bartimeu, o cego, ouve que é Jesus de Nazaré que está passando. Ele também é filho de Abraão. O que é que impedia ele levantar? Aqui, ó, é cego. Me leva lá, me leva para perto dele. Não tem isso. Começou a gritar e ficou sentado. Aquela capa era um passe que ele tinha para ficar no lugar privilegiado para pedir esmolas. Pegava quem passava e quem entrava na cidade. E ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora o que mais me dói é que nós lemos que gritaram para ele: cala-te, ele não vai te ouvir, cala a boca. Agora olha a dor que eu sinto, falando sério. Sabe quem são esses? Sabe quem são esses? Aqueles que estavam lá dentro e ouviu dele: vem. Você está entendendo? Você está entendendo? O cara era maldito há 1 hora atrás e agora quer impedir do outro. É duro. É duro. Desculpa se eu vou pegar pesado. Tem pessoas ingratas. Pessoas ingratas. Vou repetir. Tem pessoas ingratas. Não se lembra de absolutamente nada. Por quê? Porque joga na maré do esquecimento. Mas não se lembra mesmo. A ingratidão não deixa ela se lembrar do que fizeram por ela, do que fizeram por ele, da vida desgraçada que tinha, da vida miserável que tinha. Não se lembra. Agora chega: cala-te, está escrito. Quer que eu leia de novo? Cala-te, ele não vai te ouvir. Oh. E por que ele não levantou? Porque não podia. Poder ele até podia, mas não deveria. Senão ele poderia ser
apedrejado segundo a lei de Moisés. Não podia se aproximar. Tem misericórdia de mim. Jesus parou. Não é que foi aqui não, parou. O grito dele fez Jesus parar. Jesus parou. Imagina o grito desse rapaz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou. Se ele parou, é porque o grito dele chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Jesus. Ele parou e disse: traz ele aqui. Daí vem a expressão: tem bom ânimo, ó, te alegra. Em outras palavras, te alegra. Por que me alegra? Tem bom ânimo que ele te chama. Quando diz tem bom ânimo que ele te chama, está escrito que ele ainda está sentado. Ele clamava sentado. Tem bom ânimo que ele te chama. Aí de repente, quando ele escuta tem bom ânimo que ele te chama, ele joga a capa fora. Mas por que ele jogou a capa fora? Porque ele não ia mais precisar daquela capa. Quando disse tem bom ânimo que ele te chama, ele entendeu: se ele me chamou, a maldição acabou de ser. Aplaude aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Me ajuda. Se Jesus me chamou, a maldição acabou de ser quebrada. Eu gosto de pregar para quem acredita em milagre. Eu gosto de ministrar para quem acredita em milagre. Pastor, oi, eu tenho uma maldição. Peraí, você tem maldição? Jesus nunca te chamou? Jesus nunca te chamou? Diz para ele, diz para ela: você está aqui porque ele te chamou. Não, fala com autoridade: você está aqui porque ele te chamou. Sabe o que você acabou de dizer? A maldição já foi. A maldição já foi quebrada. Aí Bartimeu, aí sim ele se levantou. Levantou-se e foi ter com Jesus. Por quê? Já não tinha mais maldição. Aí Jesus diz: o que queres que eu te faça? Opa, na sua opinião, Jesus sabe de tudo? Sim ou não, gente? Por que ele pergunta o que queres que eu te faça? Que ele sabe, sabe. Se ele sabe de alguma coisa, não de tudo, então ele não é Deus. E Deus é onisciente, sabe de tudo. O único que sabe o que você pensa é Deus, o único. O diabo não tem como saber. Para que tá feio. O diabo saber o que você pensa é ruim, hein? É ruim. Tem hora que eu quero orar, mas estou sem graça, estou sem ânimo e não quero que ninguém escute o que eu tenho que falar com Deus. O que eu quero pedir para Deus, que se eu falo, o diabo escuta. Deus ouve e atende, mas o diabo escuta e vai tentar me tirar do local da bênção. E tem hora que eu fecho os olhos, estou deitado, o diabo pensando: está dormindo, tá, fica aí. E eu orando em pensamento. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. Aí Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele poderia dizer: quebra a maldição. Ele não era mais amaldiçoado. Mas por que ele disse: o que queres que eu te faça?
Guarda isso, gente. Deus nunca me deu. Deus nunca te deu. Deus nunca deu a ninguém, desde que mundo é mundo, segundo a necessidade. Nananina. Ele sabia que o cego necessitava de enxergar. Lógico que sabia. Deus sabe do que tu necessitas. E por que tu continua necessitando? Porque Ele não dá segundo as minhas necessidades. Está aí o porquê Ele perguntar: o que queres que eu te faça? Não é que Ele não sabe. Ele é Deus, gente. Deus não dá para ninguém. Aí eu aprendi assim. Aprendeu errado. Deus não dá para ninguém segundo as necessidades. Se é assim, por que você continua necessitando? Ele é ruim? Deus não dará a ninguém, segundo o meu mero conhecimento bíblico, Ele não dá segundo as necessidades. Porque Bartimeu necessitava de enxergar. Ele dá segundo o meu querer, segundo o meu desejo. Tem gente que necessita, mas não deseja mudança. Tem gente que necessita de uma casa própria, mas nunca pediu para Deus. Tem gente que necessita de ser profissional em uma área, mas nunca pediu para Deus. Tem gente que necessita de um equilíbrio no casamento, mas nunca pediu um milagre para Deus. Vai continuar necessitando. Tem gente que necessita de ter um carro que preste. Anda com a carniça, metendo vergonha nele mesmo, metendo vergonha no reino. Mas e por que está assim? Está assim porque nunca pediu para Deus. Aí vem Jesus e diz: o que queres que eu te faça? Ele não dá segundo as tuas necessidades. Ele dá segundo o que você pede. Está escrito assim, está escrito assim, pedi, dá-se-vos-á. O diabo sabe que está escrito. No dia que você pedir, Deus diz: faz tempo que está aqui comigo, era só você pedir, então toma. Pedi, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Não é o que tu necessitas, é o que você deseja. Por que tem gente que tem 3 carros? Ele necessita de 3 carros? Não. E por que tem 3? Porque pediu? E por que o outro não tem nenhum? Porque nunca pediu? Você precisa de 2 casas para você morar? Você é onipresente, mora nas 2? Por que tem 2? Porque pediu? Pedi. Dá-se-vos-á. Porque tem gente que tem para dar. É tão abençoado que ele vai correndo na frente e as bênçãos correndo atrás. E a vida não é lá essas coisas. A vida não é lá essas coisas. É mais grosso, é mais grossa que papel de enrola-prego. Mas é abençoada, porque achou o caminho da bênção. Pedi, dá-se-vos-á. Ele não dá segundo a sua necessidade, Ele dá segundo aquilo que você pede, mas é para pedir com fé. E lhe digo mais, Ele não dá segundo a sua santidade. Para que está feio. Se fosse pelas nossas necessidades, oh meu Pai, o homem mais santo da terra, segundo a Bíblia, é tido como trapo de imundícia diante do Senhor. Então não deixe o diabo te enganar. A partir de hoje, você vai pedir e vão olhar para você e vão dizer:
Quem te viu, quem te vê, hein? Aí não acredito, não. Não. Pelo amor de Jesus. Eu estou profetizando para tu. Estou profetizando. Vão dizer quem te viu, quem te vê. O que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu veja, que eu tenha vista, que eu tenha visão. Deus só nos dá segundo o que nós desejamos, não o que nós necessitamos. Aí Jesus disse: ah é? Então veja. E logo viu. Mas antes de dizer veja, ele disse: vai. Escuta bem, vai. Vai é vai, não é vem. Vai não é vem. Mas o texto diz que Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Acabou, ponto final. Só que o escritor diz que ele não foi. Ele digo, Bartimeu não foi. Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu não foi. Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. E Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para onde? Bartimeu diz: ó, o senhor não leva a mal não, mas Jericó eu conheço. Jerusalém é a primeira vez que eu vou entrar. E além de entrar, eu vou ver. Pastor, eu não entendi. É que tu é ruim para pegar a revelação. Deus está falando comigo, com você. Essa vida Jericó, esse período Jericó, esse período Jericó, planta, 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 planta e nunca colhe. Faz e tipo marcando passo, nunca sai do lugar. Aí vem Deus e diz: filha, filho, eu te trouxe aqui hoje para te dizer: acabou o período Jericó, você vai entrar comigo em Jerusalém. Você tem duas histórias para contar. Duas. Meu pastor, o senhor tem duas histórias para contar. Uma, período Jericó. Outra, a partir de hoje, Jerusalém está te esperando. Jerusalém está te esperando, pastor. Jerusalém está te esperando. Aleluia. Quando eu disser Jericó, você vai gritar: nunca mais. Mas o nunca mais de quem tem certeza que hoje vai haver uma virada na sua vida. Quando eu disser Jericó, você grita: nunca mais. Aí depois eu vou vir atrás e vou dizer: Jerusalém. Você vai bater no peito e vai dizer: estou chegando aí. Que é a nova etapa. A nova etapa. Quem sai de Jericó vai para Jerusalém, geograficamente falando, mudou de endereço. Pegou não, né? Pegou não? Não pegou não? Diga para alguém que está do seu lado: você vai mudar de endereço. Eu gosto de ministrar para quem acredita em revelação. O culto aqui hoje não é para quem queria vir. Não. O culto aqui hoje é para quem Jesus trouxe. Eu estou sentindo falta de fulana, eu estou sentindo falta de fulano. Sinta não, Jesus disse: vai não, lá é reunião fechada. Lá é reunião fechada. Quando eu disser Jericó, grita: nunca mais. Você tem duas histórias para contar. Uma até hoje e outra a partir de hoje. Está vindo a virada de Deus aí. Eu gosto de pregar para quem acredita em milagre. Está vindo a virada de Deus aí.
Eu vou repetir, está vindo a virada de Deus aí. Para Satanás ouvir lá na Jaena. Igreja viva, igreja militante, Jericó, Jerusalém. Aplauda Jesus Cristo, povo. Aleluia. Alabaço e nereve naisha. Alamba naisha. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda recado, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele mandar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve se ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a chuva descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve se ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Tem como você aplaudir a Jesus? Eu falei aplaudir a Jesus. Aleluia. Curve sua cabeça, por favor. Aí mesmo onde você está. Feche os seus olhos. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, majestade eterna, todo-poderoso, ministrei a tua palavra. O que eu julgo, o que eu acredito, que foi o Senhor falando com teu filho, com a tua filha, que o teu servo, a tua serva, tem duas histórias para contar. Pai, eu tenho tanta convicção, tanta certeza, que esta mensagem teve endereço certo. Que se tivesse que falar o nome de alguém, a tua filha diria, o teu filho diria, é o meu nome. Deus, muda a história do teu filho, da tua filha, e que no futuro bem próximo, não ela dando testemunho, não ele dando testemunho, mas o povo de fora vendo e dizendo como Deus mudou a história dele, como Deus mudou a história dela. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, eu profetizo que Jericó, na vida do teu filho, na vida da tua filha, está tendo um ponto final hoje. E a vida do teu servo, da tua serva, a partir de hoje, é Jerusalém. Jericó nunca mais. Jerusalém a partir de hoje. Na vida do teu filho, na vida da tua filha. Ó Deus, muda a história dele, muda a história dela. Em o nome de Jesus. Alguém concorda? Diga amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja?
Música